Segunda dica para estudar redação: pesquise. Essa é clássica. Pesquise porque é pesquisando que você vai conseguir, pouco a pouco, ampliar, né, o seu acervo genérico. O que é acervo genérico, Matheus? É o seu conhecimento basilar em relação ao que atinge a sociedade brasileira. Não estou falando que é para pesquisar no sentido de se tornar um especialista. Não estou falando que é para pesquisar para dar uma aula a respeito do tema. Não estou falando também que a sua redação depende do quanto você conhece a respeito daquele tema. Sua nota de redação não é diretamente proporcional ao nível de conhecimento que você tem em relação àquele tema. Porque a gente já entendeu que a metodologia, a estrutura é 90%. 10% é o que você consegue ali mobilizar em relação ao tema. E esses 10%, quando você consegue interpretar bem os textos motivadores, tá tudo bem, tá? Às vezes você não conhece nada do tema, mas você faz uma leitura correta, adequada, uma interpretação afiada aí, uma interpretação assertiva desses textos motivadores, e você consegue cumprir esses 10% aí, tá? Mas pesquisar é extremamente importante. Não tem, pessoal, como separar a escrita de redação da pesquisa, porque é a partir da pesquisa que você ganha conhecimento. O argumento que muita gente usa para não pesquisar é dizer que na hora do Enem não é possível fazer consulta. Então, surge um medo. Eu vou pesquisar como? Se no dia da prova eu não vou ter acesso ao computador. E o pior, eu já vi pessoas ensinando isso. Jamais, antes de fazer uma redação, você vai pesquisar. Porque no dia da prova você não vai ter computador para pesquisar. Beleza. No dia que você vai fazer a prova de história do Enem, você tem computador, ou livro, ou apostila, ou material didático que seja para pesquisar? Não tem, né? Você não abre, quando está em casa, a apostila de história o ano inteiro para estudar história? Você não se acaba fazendo questões de história? Por que você faz isso? Justamente para no dia não precisar consultar. Porque você sabe que no dia não pode. A lógica é a mesma para a redação. Você faz isso com história, com geografia, com sociologia, com filosofia, com literatura, com física, química, matemática. Você estuda, usa material, usa livro, faz questões, porque no dia você não pode consultar. A redação é a mesma coisa. Você pesquisa o ano inteiro para no final ter bagagem. Para no final reciclar ideias, reciclar argumentos. Como é que eu faço essa pesquisa? Aqui tá compartilhando, né? Você vai abrir o Google, colocar assim, assédio moral. Aí vai ter as perguntas mais frequentes. No trabalho é crime e tal. Bota assédio moral. Você vai ver várias imagens, se quiser ir imagens, vai ter várias imagens lá que vão promover reflexões. Essas imagens aqui, elas não são só imagens, não. Quando você clica na imagem, assédio moral no trabalho, você vai ver o site que ela veio. Você pode visitar esse site. Ó, aqui, ó. Aí você vai ler, simples. Achou uma coisa interessante? Anota. Ó, eu, por exemplo, bati o olho e já consigo ver uma coisa interessante. De acordo com a professora Rosa Maria, sei lá, chefe da divisão de desenvolvimento de pessoas, olha esse órgão aqui que eu não conheço. Será que eu não posso usar esse órgão na minha redação? Aí eu vou. Eita, pessoal, tá compartilhando não, né? A aba que eu cliquei. Deixa eu abrir aqui, vi agora. Eu tava dizendo, né, que quando você clica em uma imagem, você vai ver que tem um link, né? Do site que essa imagem veio. Então você clica para ter acesso à, à reportagem. Vou mostrar para vocês aqui. Quando eu cliquei, o que apareceu? A aba que apareceu. Apareceu essa aba aqui, quando eu cliquei na imagem. Aí você vai fazer a leitura. Eu bato o olho, eu já vejo uma coisa interessante aqui nessa leitura. Deixa eu ampliar para ficar melhor para vocês visualizarem. Mas eu bato o olho, eu já vejo uma coisa interessante. Olha isso. De acordo com a professora Rosa Maria, chefe da divisão de desenvolvimento de pessoas. O que é isso? Eu nunca ouvi falar na divisão de desenvolvimento de pessoas. Será que não é um órgão, sei lá, algo que eu possa utilizar na minha proposta de intervenção, de várias redações? É a divisão de desenvolvimento de pessoas. Não é só sobre assédio moral. Eu posso usar isso em várias coisas. Então, aí eu posso abrir outra aba e pesquisar o que é isso. Vamos continuar a leitura. A cartilha sobre assédio moral no trabalho. Olha uma ideia de proposta de intervenção. Você vai usar essa proposta de intervenção de criar cartilhas educativas
Só para o assédio, não. Você pode usar para várias coisas. Isso é uma leitura assertiva. É por isso que vocês devem pesquisar. E não tem segredo. Eu botei o tema no Google, abri a aba de imagens e cliquei na primeira que apareceu lá. Você vai clicar em algumas. Vai ler, a leitura é pequena. Aí, olha, a cartilha visa esclarecer e informar como detectar e agir nos casos de assédio moral. Olha que vocabulário interventivo aí para sua proposta de intervenção de vários temas. Portanto, é dever do Ministério da Educação criar uma cartilha que tem o objetivo de informar como detectar e agir nos casos de tal coisa. Não precisa ser só de assédio moral. Aí você troca assédio moral por várias temáticas que possam ser elaboradas cartilhas que visem esclarecer e informar a população de alguma coisa. E aí você vai lendo e vai refletindo. E essa reflexão que você faz, você involuntariamente vai guardando ela para outros temas. Você involuntariamente, né? Involuntariamente que eu falo, é aí o poder da leitura, vai pegando estruturas para argumentar melhor, vai pegando palavras aí que são mais persuasivas, porque redação é língua portuguesa. Então, quando você lê determinadas palavras que querem expressar um juízo de valor, você pode reciclar essas palavras na sua redação.